Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolitiQuestion, seu podcast de política. E aqui tem política na veia, política sem ideologia, sem muita opinião. E a gente está aqui para ouvir pessoas que falam sobre política. Mas hoje a gente trouxe um personagem muito interessante. Ele que é professor, é historiador, pesquisador, produtor de conteúdo digital, uma figura importantíssima para a educação do nosso estado. Estamos aqui com Murilo Melo. Seja muito bem-vindo, professor. E o espaço é todo seu. Eu que agradeço aí o convite, a gente tratar de um tema tão fascinante e fundamental para a história e para a contemporaneidade da Bahia, né? Sim, perfeito. E aí, Cleitão? Não, a gente já acompanha seu trabalho há muito tempo e, independentemente de... Inclusive, a gente está trazendo pela primeira vez, né, um convidado que não é político de mandato. Então, antes que vocês pensem, não é uma será que política. Murilo está indo lá porque ele vai se lançar candidato? Não, Murilo, vai se lançar candidato, Murilo? Não. De jeito nenhum. Essa praia aí não é minha, não. Mas então, gente, a nossa proposta em trazer Murilo hoje é para a gente falar de algo muito importante que vai acontecer amanhã, que é o nosso saudoso e importante 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia, né, não, Murilo? Isso é um momento que a Bahia escolhe como sua data fundadora, né? A Bahia não nasce Bahia, né? A Bahia era uma extensão de Portugal, como todo o Brasil. Não existia Bahia, Brasil. A gente só vai passar a existir quando as pessoas que aqui vêm morar começam a entender que nós éramos algo diferente da Europa, diferente de Portugal há muitos anos, né? Porque os primeiros europeus que vêm para cá se consideravam europeus, um português que está além mar, mas nunca teve uma visão de que eu posso ser uma coisa independente, uma coisa original, única. Então a gente só vai começar a construir essa noção de nacionalidade a partir do século XIX, com as ideias europeias que chegam aqui, enfim. E só no século XIX que a gente vai ter essa visão de baiano, de brasileiro, de se separar do que é português. A gente era apenas um português que morava distante de Portugal, do centro. A gente era um português, entre aspas, da periferia. Eu quero abrir um parênteses em relação aqui. à distância, né, geográfica, a periferia aí. Porque queria abrir um parênteses, porque assim, ó, eu sou o leigo aqui. Eu tô com 2 professores de história aqui muito competentes, mas eu quero trazer aqui algumas perguntas que talvez o público comum também tivesse essas dúvidas, né? Eu queria primeiro, assim, perguntar para você, porque a gente tem alguns personagens muito emblemáticos desse 2 de julho, como Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, que é uma outra personagem. Eu queria saber, existe algo, porque assim, a gente ouve muita história, aprendeu muita coisa na história, mas existe algo dentro de tudo que a gente aprendeu que ainda não foi comprovado, ou que são fábulas, ou que não são necessariamente, personagens que não são necessariamente reais? Quase tudo que... O corneteiro, por exemplo. Quase tudo que a gente aprendeu na vida, falar aqui de história, para não falar de tudo, são narrativas, né? São construções de uma época que falam muito mais sobre a época em que aquilo foi escrito, mais do que o próprio passado. Então, assim, digamos que o 2 de julho aconteceu em 1822. Aí, 1823, 1822... E aí eu escrevo sobre o 2 de julho em 1900. Começo do século XX, a gente está iniciando aí, 1901. Eu vou falar muito mais sobre a minha época do que o 2 de julho. Eu vou botar no meu papel ali os anseios, os valores, os sonhos de 1900. Então, toda a história que a gente aprende é um produto de um período, dos valores de um período, do universo que cerca aquele período. Então, a gente nunca vai aprender assim, a história, digamos, como ela foi, até porque existe uma subjetividade em tudo, né? Assim, várias coisas que a gente aprendeu sobre o 2 de julho ao longo do tempo caíram por terra porque o mundo mudou, porque os valores mudaram, porque descobrimos novas fontes, né? Então a história está sempre em modificação, a historiografia, né? A maneira de se fazer história. Historiografia é aquilo que a gente constrói a história, né? O historiador, ele, quando escreve, ele está ali, né? Fazendo ali uma historiografia, né? Escrevendo. Ele revela muito sobre o seu eu, a sua época, os seus valores, a sua ideologia, né? Sobre um fato em si. Quando um português escreve sobre o 2 de julho, o fato é o mesmo, o 2 de julho. Um português hoje vai escrever uma visão completamente diferente de um baiano escrevendo,
Um baiano escrevendo sobre o 2 de julho é diferente de um paulista escrevendo, porque o 2 de julho foi aqui, a gente vai ter aquele sentimento, aquela identidade, né? Então, muitas coisas sobre o 2 de julho que a gente aprendeu tá dentro da subjetividade. Alguns personagens, a gente tem poucas informações sobre alguns personagens, né? Por exemplo, Maria Filipa. A gente não tem uma documentação farta sobre ela. Eu sempre digo aos meus alunos que existiram várias Maria Filipas, inúmeras, né? De mulheres que foram importantes, né? Marisqueiras ali na ilha, de mulheres que faziam comidas, né? Para os combatentes, que é tão importante quanto, né? Um exército marcha pelo estômago, né? Como dizia Napoleão, ninguém vai guerrear com a barriga vazia. Né? Então, a galera ali que produziu o mingau. Então, a gente tem inúmeras Maria Filipas. Né? Essa que a gente escolheu ao longo do tempo e deu essa importância é mais uma das Marias Filipas, e que a gente tem uma documentação muito, muito, muito parca sobre ela. Uhum. Murilo, outra coisa que eu acho também interessante ainda nessa linha sobre Maria Filipa, isso é uma opinião muito pessoal, né? Eu acredito que Maria Filipa, a figura pessoal de Maria Filipa tem existido, mas eu comparo muito, trazendo para o tempo presente. Eu acredito que Maria Filipa é uma liderança. Quando você vai no bairro, aí a prefeitura, o governo do estado quer construir alguma coisa. Não procura uma liderança, quer o líder comunitário aqui, fale por aquela... uma pessoa que seja representante daquele bairro. Isso a gente tem o tempo inteiro hoje. Então eu acredito que Maria Filipa exercia esse papel de liderança, que falava por uma comunidade. E a história transformou ela, né? deu essa importância para ela. Porque também eu acredito na história oral, assim, eu dou credibilidade à história oral. Né? Então eu acredito que Maria Filipa, talvez ela não seja essa pessoa que... Sim. Né? Mas eu acho interessante o poder que a história tem de inspirar as pessoas, né? Como vocês falaram, talvez existiram várias Marias Filipas, mas essa personagem foi a que inspirou muitas outras mulheres e outras pessoas. Isso. Né? E que trouxe essa visão de traz lutar, vida, né? O mundo de hoje, a gente está vendo o século XXI com os valores do século XXI. Então, hoje a gente precisa de Marias Filipas. No século XX, ela seria calada porque não existia uma luta, principalmente na primeira metade do século XX, tão forte em relação ao feminismo, né? Não tinha uma luta tão forte há séculos atrás em relação à questão étnica. Então, hoje, a humanidade está caminhando e precisa valorizar essas personagens. No século XVIII, no início do século XIX, valorizavam-se os homens, né? O mundo era outro, né? Sim. Então a história, ela serve a determinado momento. Hoje o mundo caminha por essa direção. No século XIX o mundo caminha para outra. Então, como nós somos produtos do nosso tempo, a gente vai fazer a história de acordo com o nosso tempo. Entendeu? Perfeito. Agora, quando a gente fala de 2 de julho, eu percebo que por ser capital, Salvador, ele exerce talvez um certo protagonismo, principalmente para quem não tem tanta ciência do que aconteceu, porque boa parte das coisas aconteceram aqui, não tudo, boa parte das coisas. Eu queria que você comentasse, Murilo, sobre o 25 de julho, a importância do recôncavo da Bahia para esse processo de independência da Bahia, e também que você comentasse sobre Morro de São Paulo, porque, inclusive, eu vi isso em uma entrevista sua, em algum portal que você deu, você deu um ênfase a Morro de São Paulo, e muitas pessoas nem imaginam que Morro de São Paulo, por exemplo, é uma região que teve participação robusta, né? Assim, a Bahia é um país, né? Sim. Se fosse na Europa, seria o maior país europeu, né? Inteiramente europeu, porque a Rússia, boa parte dela está na Ásia. Né? A Bahia, do tamanho da França, é maior um pouco que a França, que é o maior país inteiramente europeu. E o que é próximo a Salvador culturalmente, geograficamente, é o seu recôncavo. Salvador é a extensão do recôncavo. Salvador é a entrada da Baía de Todos os Santos. Então, o recôncavo é a mesma coisa, é uma continuidade, né? No espaço e culturalmente. Saindo do recôncavo, a Bahia é outra Bahia. Se a gente for para Chapada, é uma outra Bahia, outra formação. Várias regiões da Bahia não eram Bahia. Ilhéus não era Bahia.
era outra capitania, a capitania de São Jorge dos Ilhéus. Porto Seguro não era baiano, quem nasceu em Porto Seguro, então a Bahia é gigantesca, né? Boa parte da Bahia pertenceu a Pernambuco, toda aquela parte lá do sertão, além de São Francisco, nunca fui Bahia. Que viagem. Então Bahia, até a palavra, a cidade da Bahia, Salvador é a cidade da Bahia. O nome Bahia é por causa da Bahia de Todos os Santos que está aqui em Salvador e no seu Recôncavo. Então Salvador e Recôncavo é a mesma coisa, digamos assim. Então, o Recôncavo, ele tinha uma força econômica maior que Salvador, em determinado momento, né? Porque toda a produção era no Recôncavo, né? Toda a grana era produzida. Salvador é uma cidade para finalidade política, era a Brasília da época, né? Tinha essa importância, essa robustez por ser portuária, por ser o cérebro do Brasil, né? Digamos assim, que não existia Brasil ainda, mas dessas terras aqui, além mar. E o Recôncavo é essa extensão de Salvador, onde produzia açúcar, onde produzia fumo, onde tinha riqueza, onde tinha escravidão também, né? Enfim. E quando Salvador é tomada por Portugal, nesse entreveiro que é o 2 de julho, toda a resistência vai ser no Recôncavo. O Recôncavo é que vai resistir, é onde está a grana, é onde está o... Pô, não se vence uma guerra sem dinheiro, né? Sem recurso. Com ideologia somente, velho. É com grana. Haveria possibilidade, aí eu estou partindo do ponto de vista já belicoso, haveria possibilidade de Portugal ganhar essa batalha? Se acontecesse alguma coisa, talvez ele vencesse. Se ele tomasse algum lugar... Assim, a história, o nosso campo é um campo tão... A história elimina o si. Sim, porque o a fato, história né? sempre o foi, né? É o é. O si não existe. Assim, não vou responder como historiador, vou responder como cidadão comum, digamos assim. Portugal é um exército muito mais bem formado do que o nosso, mais antigo do que o nosso. A gente não tinha exército. A gente vai pegar ex-escravizados, a gente vai pegar pobres. Aquela turma ali que vivia, que trabalhava na fazenda. A gente vai fazer um exército ali e a gente não tinha general, a gente não tinha nada. A gente era uma extensão de Portugal. E a gente vai contratar mercenários que vão lutar por dinheiro e vão dar organização a esse exército que não existia. Perfeito. Esse exército que não existia. Então, Portugal é um país muito mais antigo. É o primeiro país a se formar na Europa, Portugal, né? O país mais antigo, enquanto Estado moderno. Então, agora Portugal é um país pequeno. Então, é difícil responder isso. É um exército consolidado. Tem uma frota naval considerável para a época, mas é um país pequeno, não tem tantos recursos, a batalha é distante, né? Sim. Uma hora a gente venceria, mas Portugal daria muito mais trabalho. Enquanto que eles já estavam desgastados de outras guerras, né? Assim, é muito longe para vir lutar no Brasil, é difícil para quem está lutando de fora, né? É difícil. Sim. Perfeito. Ó, gente, a gente está aqui nesse bate-papo com o professor, tá muito legal. Mas se você está aqui até agora é porque você está gostando e você ainda não se inscreveu. Então, pelo amor de Deus, clica no sininho, aciona as notificações, se inscreve no canal e vamos continuar esse bate-papo, porque assim, professor, a nossa ideia principal é falar sobre o 2 de julho como uma ferramenta política, essa transformação que o 2 de julho vem passando de uma manifestação cultural para ser um termômetro político. E eu queria saber, não sei se eu estou pulando aqui, Clay, o processo das coisas, a cronologia, mas a minha grande curiosidade é entender em que momento o movimento 2 de julho deixa de ser ali um movimento mais cultural para se tornar manifestações políticas. Assim, a história, a memória, né? O 2 de julho é memória e a história, né? Os eventos sociais, os eventos cívicos sempre foram cooptados pelas ideologias. Perfeito. O cara vai pegar a história e vai trazer a brasa para a sardinha dele. Ele vai contar a história a partir da ideologia dele. Sim. Ah, não sei quem foi herói. Aí se você, aquele pessoal do passado é contra a sua ideologia, você vai falar, não, fulano era um bandido. E a história é a mesma. Sim. Então a história sempre foi cooptada pela política. A memória sempre foi cooptada pela política. Então sempre vai ter disputa dos partidos para mostrar para o povo
Quem é o dono do 2 de julho hoje? Entendeu? Entendo. Quem é o responsável pela vitória? Quem é que está fazendo... Associar para a figura... Associar a vitória ao nascimento da Bahia, né? A figura do Júlio. E o festejo, ele é público. Onde tem público, onde tem muita gente, a política se insere, né? Sim. Então, assim... Qualquer manifestação cultural coletiva e pública vai ter política no meio. E o 2 de julho, por ser cívico, né, por ser uma data, uma memória de fundação, de vitória, de independência, é um prato cheio para a política. Né? E quando você tem a oportunidade de ir na festividade do 2 de julho, observar o cortejo, ali você vê todas as camadas da sociedade civil. Sindicato, você vê organização de policiais, você vê forças armadas, você vê até escolinha de futebol de criança. Eu já vi. Você vê comunidades indígenas, representação de bairros, professores. E eu acho o 2 de julho um evento incrível. Eu acho sem grandes paixões. Eu falo incrível porque eu acredito que a lida, como você falou, você consegue ter um pouquinho do termômetro do que vai ser a eleição. Né? E de onde veio isso, Murilo? Tipo assim, sempre foi assim? Ou durante um determinado período isso se intensificou por conta dessa importância? Porque Lula, inclusive, todo ano agora está vindo para cá. Está vindo pro 2 de julho. Inclusive ele já anunciou que vem 2 de julho para cá. Vem aqui beijar na mão do caboclo. Exatamente. Tem que vir aqui. Ajoelhar na Bahia. Vai dar sorte. Bahia é forte. Rapaz, o 2 de julho é um dos meus objetos de pesquisa, né? Eu tenho uma especialização que é só sobre 2 de julho. Então eu tive que pegar jornais dos mais variados anos, né? Passei muito tempo enfornado nos arquivos, fui no Rio de Janeiro também pesquisar, no Arquivo Público Nacional, que tem muita coisa lá. E aí, assim, os jornais do século XIX já tem notícias, eu já li, de que o político foi vaiado, de que o político foi aplaudido. Então, há muito tempo, né? Século XIX. O 2 de julho ele é um termômetro para as eleições, para a popularidade política, para a aceitação, né? E hoje mais do que nunca, né? A gente vê aí agremiações aí políticas de todos os lados que contratam, estou dizendo que A, B, todos, né? Existem, todo mundo sabe disso, em 2 de julho todos os anos, que tem pessoas que vão lá para aplaudir. Sim. E existem movimentações de bastidores, de grupos políticos, isso é normal. Os candidatos fazem suas caravanas para mostrar força política, e vai caravana de deputado B, de deputado C, de candidato a governador e tal, e aí cada um tenta mostrar ali a sua força. E eu queria saber, assim, justamente dentro desse ponto que você falou, que era justamente o que eu queria saber, quais são os primeiros registros ali que você tem de uma manifestação política dentro do 2 de julho. Eu queria saber, assim, de você, dentro desses arquivos que você consultou, teve algum que saltou seus olhos de algum tipo de manifestação do 2 de julho vinculada à política e que você falou assim, velho, que curioso. Eu me delicio ali, né? Lendo os arquivos, sempre, né? É porque tem a política em si, partidária, que a gente estava conversando antes aqui, né? E a política está presente em tudo, né? Sim. A gente vê a política ideológica impregnada no 2 de julho, nos festejos, né? Sim. Por exemplo, quando o Brasil ficar independente, em 1822, logo depois vai ser criado o Instituto Histórico Geográfico, né? O IGHB. Nos grandes centros do Brasil, nas grandes cidades, para se construir a história desse país, porque não existia história desse país, porque não existia país. Sim. Então esse Instituto Geográfico vai fazer, vai reunir intelectuais, vai estimular a produção de livros, de história, para construir a memória dessa nação recém-nascida, né? E aí o Instituto Histórico Geográfico aqui da Bahia, de Salvador, ele vai ser um dos organizadores desse 2 de julho, né, ao longo do tempo, aí no século XIX. Então é um lugar onde sentava ali na tribuna do Instituto Geográfico só intelectual, ou uma camada elitizada economicamente ou elitizada intelectualmente, porque tem vários tipos de elitização. Tem a monetária, tem a elitista cognitiva ali, né, de saber, né, saber poder, né? Isso.
E o Estudo Geográfico vai se apropriar do 2 de julho, vai organizar o 2 de julho, e ele queria que a festa fosse cívica. Que a gente se comportasse a população baiana de uma maneira cívica, na visão dele correta, todo mundo respeitando a bandeira, sério. Seria basicamente como é o 7 de setembro? Isso, exatamente. E nós, baianos, somos diferentes. A nossa maneira de comemorar, velho. Então eu vou ler o jornal e me delicio, cara. E eu vejo baianos colocando no 2 de julho toda a sua essência. A galera quer pegar no caboclo. A Quer abrir sua galera cerveja. tem vários relatos em jornais de namoros no 2 de julho, de sexo. E aí as autoridades ficavam loucas, né? Sim. Eles Não tá dentro do queriam um padrão, né? Civil, né? Entre aspas, aí, civilizado de comportamento. E que nós, baianos, não se comportávamos como o Instituto gostaria. Sim. Então, tem palavras, assim, impublicáveis que eles falam, né? Sobre o nosso comportamento, de aparecer no 2 de julho com pouca roupa, de aparecer no 2 de julho dançando, né? Enfim, eles falam querendo trepar em cima do caboclo, subir em cima do caboclo, e não é dessa forma, né? Então, sempre houve essa briga do popular com as camadas dirigentes. Eles queriam o 2 de julho, entre aspas, sério, cívico, organizado, né? Entre e a gente não queria. E a população queria comemorar como nós somos, com festejo, tinha jogos de azar, né? E aí a polícia prendia. Você vê que nada muda, né, velho? E aí vai ter a construção em 1895, daquela estátua do caboclo. Sim. Lá no Campo Grande. Sim. A gente vai encomendar aquela estátua belíssima. Onde as pessoas mandam os torcedores do Bahia ou do Vitória chorar lá. Do Vitória sempre, do Bahia não. É lá o lugar deles. Aí, aquela construção ali. Se levantar a bola para ir, o professor bate e chuta, aí tome. Sensacional. Tome nas galinhas. Aquela estátua ali, eu falei antes aqui. Eu falei que Bahia não se brinca. Não brinca com o meu Bahia. Então aquela estátua ali, bicho, é uma tentativa de petrificar a vivacidade do festejo. O festejo era vivo, era popular, tinha dança. Então os caras queriam petrificar. Você vê que a estátua ela é sólida, pô, ela é parada. Sim. Então para com essa zorra dessa confusão aí que vocês fazem. Vamos fazer uma festa cívica aí petrificada ali na estátua. O 2 de julho é vivo, velho. É fluido. E aí nunca houve uma popularidade naquela estátua. A gente nunca... É verdade. O 2 de julho é totalmente esvaziado até hoje, quando chega naquela parte de ir até a estátua. Você vê que a turma fica na lapinha. Sim. É tudo que a gente ressignificou a estátua. Sem sacanagem, a gente ressignificou a estátua. Você só lembra da estátua quando você vai mandar alguém chorar lá. E ela é totalmente esvaziada. Ali virou, desde que foi criada aquela estátua, virou uma festa mais cívica, política mesmo. Porque o 2 de julho ele não é só cívico, né? Ele é cívico, ele é religioso, porque o caboclo é uma figura religiosa, velho. Sim. Era pra ser cívico, mas a gente, ao longo... As festas é do povo. Agora, Murilo, por que o caboclo? O que é que representa o caboclo? Excelente pergunta. Tudo se explica pelo momento e pelo contexto quando foi criado, né? 2 de julho vai ser 1823. As elites aí, políticas e intelectuais, vão querer dar crédito à vitória a Thomas Cochrane, que é um mercenário, que é o lobo do mar, o lendário Diabo Louro. Era um britânico que não perdia nenhuma batalha, que até Napoleão temia, né? E aí ele vem lutar aqui, toma uma porrada logo no início de Madeira de Melo e vai ter que chorar um pouquinho das pitangas lá em Morro de São Paulo, vai ter que refazer suas frotas, porque ele não esperava aquela porrada. Aí daí que entra a importância de morro. De morro. E aí ele vai entender que não era tão fácil assim, né? Vencer Portugal. E aí vamos querer fazer Thomas Cochrane um herói. Um europeu não vai cair no gosto popular, velho.
Um louro europeu, que é isso? Aqui na Bahia não tem vez, né, velho? E aí depois a gente quer construir Labatu, né? Labatu Sim, como general. São homens que lutaram com Napoleão. Só que como Napoleão estava preso, acabaram as guerras napoleônicas, eles ficaram sem emprego. Olha que interessante. E eles vieram lutar aqui na América pela independência do Chile, vários mercenários na independência do Peru, vão ser contratados do exército napoleônico porque estavam sem grana. Sim. E aí vem essas lindas pra cá, né? E Labatu é o cara que vai dar organização profissional ao exército, porque a gente não tinha exército profissional, velho. E aí a gente quer fazer de Cochrane e de Labatu heróis. Tanto que a gente tem um panteão de Labatu, né? Lá na Lapinha, em Pirajá. Que não tem esse apelo popular tão grande. É lindo, é bonito o panteão. Tem ali os restos mortais dele. Tem toda a civilidade, mas o povo não se identifica com eles. Eles são europeus. Por mais importantes que eles fossem, eles não caem no gosto. Imagine. Nós baianos, a gente vai se identificar com quem? Pô, o negro foi extremamente importante na Batalha do 2 de Julho, mas a gente está vivendo o século XIX, onde o racismo imperava, onde tinha teorias científicas, né, altamente racistas nas faculdades. As teorias diziam, maldiziam, né, dos afrodescendentes, né? A gente vai mais tarde na cronologia, Cesare Lombroso, enfim, tem todos os estudos. Então não seria uma figura europeia, não seria uma figura afrodescendente. Quem é o cara genuíno aí na visão daquele povo naquela época? É o homem da terra, é o caboclo, é o indígena, né? É o nativo, é o senhor da mata, né? Ele é o responsável pela vitória e não as pessoas físicas que estavam na batalha. Então Labatu, por mais que a gente tentasse, não virou esse herói popular. Cochrane não virou, né? Quem vai virar quem é? É a figura mítica, é a figura da mata. Sim. Ela nos protegeu ali nas batalhas, em Pirajá, em uma série de batalhas, né? Então a gente traz essa religiosidade. E no século XIX a gente tem aí um indianismo aí em voga. O indianismo é a visão romântica de valorização do indígena, né? Mas, professor, desculpe, só te cortando. Gente. É porque é o seguinte, eu vejo também, eu compreendo o que o senhor está falando, mas e por que então o caboclo não é pardo e é negro? Qual a relação disso? O caboclo, ele não é negro. Não? É como se ele fosse... Não. Se você vê a estátua do 2 de julho, você vai ver um indígena. Indígena mesmo. Total. Sim. Pegando a lança e enfiando na cobra. Essa é a imagem do caboclo. O que representa essa cobra? A cobra é Portugal, né? Cobra é sinônimo de traição. Quando acaba o 2 de julho, quando a gente sai vitorioso, os portugueses, que aqui eram muitos comerciantes, né? Tinham muitos comerciantes portugueses, vão sofrer muito, né? Vai ter uma perseguição mata-maroto, né? Mata-marotos, né? A gente vai ter uma perseguição aos portugueses, né? Que aqui ficam. E eles sempre se queixaram dessa imagem que Portugal foi tratada depois do julho como cobra. Sim. A figura do caboclo era uma figura... vingativa? Imponente, né? Assim, vingativa. E eles solicitaram as autoridades para ter uma figura mais amena. Para dialogar, para suavizar ali com ele. E aí vai ser criada a cabocla. Aí sai o caboclo e a cabocla com a figura mais suave. A pedido dos portugueses, dos lusitanos que aqui viviam. Inclusive tinha até um partido político na época, né, que se chamava Partido da Praia. Isso. Onde... A praia, a única praia, entre aspas, de Salvador era a Conceição da Praia, né? Porque Salvador se restringia àquela parte ali. Sim. A cidade alta, não tinha praia ali naquela parte da cidade alta. Então ali na cidade baixa, ali onde era o centro urbano de Salvador. Então ali era a praia, né? A Conceição da Praia, né? Tinha uma extensão em Tapajipe, mas era muito pouco habitada. O Bonfim era uma viagem longuíssima. Chegar no Bonfim, se chegava mais... era mais fácil acesso de barco do que de terra, porque ali no Dendezeiro era um brejo, tanto que o Dendezeiro vai ser plantado para tentar amenizar ali aquele brejo, chupar um pouquinho daquela água ali, né? Então a gente chegava muito no Bonfim pelo Porto da Lenha ali, que está sendo revitalizado, que é o porto ali atrás da igreja do Bonfim. Sim. Que louco. Agora, me tira uma dúvida, professor. Eu não sei se o senhor tem essa sensação de que o 2 de julho, ele é um pouco, apesar da importância histórica que ele tem para o país todo,
ele é um pouco invisibilizado pelo 7 de setembro, ou não? Assim, o 2 de julho é uma data sobretudo baiana, a independência da Bahia. O Brasil reconhece como a sua independência o 7 de setembro. Isso. Nós, com nossa força política, com a nossa força de mobilização, que clamamos pelo 2 de julho. Mas 2 de julho não é a data nacional. O Brasil não abraçou o 2 de julho, abraçou o 7 de setembro. Só que a gente é tão forte, né? Então, o efeito é que reverso, termina o Brasil Perfeito. ouvindo 2 de julho. Quando a gente completou 200 anos de 2 de julho, em 1823, né? Tem pouco tempo, o Brasil inteiro veio para cá. Eu dei entrevista todos os dias. Eu passei uns 15 dias dando entrevista para Globo, Nacional. Mas o Brasil não abraçou o 2 de julho. Mas e por que o Brasil abraçou a Inconfidência Mineira, por exemplo? E não abraçou o 2 de julho na mesma proporção? Pois é. São contextos diferentes, são datas diferentes, né? Enfim. Sobre a Inconfidência Mineira, a gente tem uma coisa interessante, né? A gente tem movimentos ali, que é a Conjuração Baiana. Aí a gente vai ter que falar de outras coisas, que é a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que são movimentos separatistas anterior ao grito do Ipiranga, a esse processo aí que Dom Pedro I está inserido. O movimento mineiro vai se tornar nacional, vai ser abraçado pelo Brasil, possivelmente porque talvez tenha sido, ocorreu no eixo Sudeste, né? Não existia Sudeste naquela época, né? Eixo Sul. Não existia, né? Mas hoje, né? O Sudeste de hoje. O movimento mineiro é um movimento mais elitizado, talvez, né? Um movimento que brancos fizeram parte, né? O movimento baiano, a Conjuração Baiana, é um movimento que vai ter uma participação muito significativa de negros, né? Ex-escravizados, alfaiates, né? Soldados, como eles diziam, a raia miúda. Então esse talvez seja um dos fatores que tenha, ao longo do tempo, como eu falei, que tem a apropriação da história, vai se abraçar a Inconfidência Mineira, vai se abraçar Tiradentes, e não vai se abraçar talvez a Conjuração Baiana, que ninguém sabe o nome, dos revoltosos aí, ou dos heróis baianos aí da Conjuração, né? Talvez essa seja uma das explicações. Inclusive, os bustos deles estão ali na Praça da Piedade, né? E que, inclusive, já foi surrupiado, já foi roubado alguns, né? Eu já levei turmas pra lá, né? E aí, contando a história, eis que eu aponto para um dos bustos e falo, aqui está fulano. Aí o professor falou, aonde, professor? Fala, aqui. Tava aqui. Aí quando eu olho, não, professor, tem certeza? Eles ficam com medo de dizer que o professor está errado. Né? Aí eu, tá aqui, vocês não estão vendo? Eu disse, não, professor, a gente não está vendo. Quando eu viro a cabeça, cadê o busto? Véio? Roubaram o busto. Parece o carro do Cris, já viu? Todo mundo deu Cris. Ele compra um carro e estaciona na frente de casa, só que ele mora no Brooklyn, né? Aí quando ele sai que volta, cadê o pneu do carro? Levaram o pneu do carro. Aí ele vai e volta, levaram a porta. E por aí vai, pois é. Salvador. E aí, uma outra dúvida. Você quer fazer alguma pergunta, Cleide? Não, pode perguntar. Porque eu sou um aluno curioso hoje aqui. Também. Tô cheio de pergunta. Assim, falando sobre o 2 de julho, né? Voltando aqui para o assunto 2 de julho. E aí, considerando, né, esse acervo histórico que você já consultou, de todos esses momentos em que o 2 de julho foi apresentado para a população, você acredita que hoje o 2 de julho ele influencia no processo político ou ele de fato é um reflexo do interesse popular? Assim, é um reflexo do que o povo quer ou é uma projeção para influenciar o pensamento do povo? Aí é uma via de duas mãos, né? Uhum. Ocorrem as duas coisas, né? Sim. Existe ali a manifestação genuína do povo ali, o termômetro, 2 de julho é um termômetro ali, né? Da aceitação do político genuinamente, mas existe uma construção ali de políticos também para se mostrar como aceito pelo povo, né? A gente sabe que tem pessoas ali que estão ali amando de determinados grupos, né? Para aplaudir. Então, é uma via de mão dupla aí, né? A gente, tanto o povo vai e mostra ali a sua insatisfação, aplaude e mostra ali a sua satisfação, e o político também quer construir ali a sua imagem e sua aceitação na mente do povo, né? Então, ocorre esses dois fatores dentro desse festejo, né? Inclusive,
não sei se vocês sabem disso, mas existiam pessoas pagas para chorar enterros. Pois é. É Pois uma profissão, né? Era uma profissão. Carpideiro, né? Um dos livros mais interessantes aqui da história da Bahia, A Morte é uma Festa. Exatamente, né? João Reis. Que o enterro barroco, né? Que tinha que ser pomposo, né? Esfuziante. Se um dia eu precisasse que pagar alguém pra chorar no meu enterro... Você tem que pagar antes, né? Você tem que deixar no pois caixa. é. Quando eu morrer, você Quando a gente se contrata. encontrar, você me fala se alguém teve que pagar alguma coisa pra chorar no meu enterro, porque, pelo amor de Deus, deve ser muito triste, né? Você tem que pagar pra alguém Não, mas chorar por pela sua você. popularidade, muita gente vai Como chorar. não bebo, há um certo tempo eu não bebo por questões do estômago mesmo, né? Nada puritano da minha parte, não é por isso. Alguns amigos meus brincam comigo, né? Dizendo que ninguém vai chorar no meu enterro, né? Porque eu não trago Não traz essa alegria toda. Olha, duvido. Murilo, quando você morrer, ninguém vai chorar. Perfeito. Professor, você trata muito com um jovem, né? Você vai fazer alguma pergunta, Clay? Não, pode fazer. Então, você trata muito com jovem, acredito. Professor não tem como ser diferente. E eu acredito que o 2 de julho, por tudo até que a gente já falou aqui, pela importância histórica que ele tem, é também uma ferramenta muito importante para gerar um sentimento patriótico e de pertencimento na juventude, na criançada e tal. Na sua cabeça, qual a importância histórica do 2 de julho para essa formação dessa juventude, né? Para a formação desses novos cidadãos? Os livros que a gente adota, cada vez mais eles são nacionais, né? O Enem nacionalizou o ensino, né? A gente tem uma prova única para o Brasil inteiro, com conteúdo único, e o 2 de julho nesses livros e no Enem está cada vez menor, já que ele é nacional e não baiano. Quando eu comecei a lecionar não existia isso, não existia nem sonho Enem, né? Então a gente poderia mexer no conteúdo. Então cada vez mais o 2 de julho aparece menos, né? Então nós baianos que inserimos ali sempre o 2 de julho para que os jovens entendam um pouco mais sobre como se deu aí essa construção da baianidade, essa identidade baiana. Nós somos diferentes de tudo que existe no Brasil, né? Que ninguém é igual a Bahia. Eu sempre digo que a Bahia é uma cidade-estado grega. A Bahia faz parte do Brasil, mas é a Bahia. Pensei que você ia falar que a Bahia era o mundo. Vai o mundo. Também. Eu recentemente saiu uma matéria nos jornais que diz assim: carta de alforria encontradas revelam que Maria Quitéria e Joana Angélica eram donas de escravo. Como é que... E eu via os movimentos sociais emitindo pareceres. Enfim, como você enxerga isso? Eu sei que o tempo permitia e tal. Maria Quitéria e... Mas como uma figura... Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vejo um movimento, não vou dizer de revisionismo, mas eu vejo um movimento de... talvez de revisionismo histórico mesmo, né? E aí, de tentar... fulano de tal, porque ele tinha escravo, ele era dono de escravos, vamos apagar aqui, será que é possível se fazer isso com Maria Quitéria? Tem coisas profundas aí nessa discussão, interessantes, né? A nossa carência, a nossa fragilidade humana, latina, né? O argentino, o brasileiro, essa paixão que a gente tem. Passional, A gente né? precisa de heróis pelas nossas fraquezas e fragilidades, né? Então, o povo que sofre, ele precisa de alguém para se apegar de herói, né? Então a gente cria mitos em cima de pessoas que foram de carne e osso, foram humanas, né? Exatamente. Então isso aí só está na nossa mente, isso daí. Qualquer biografia é complexa, tem pontos positivos, negativos, e que mudam o que é positivo e o que é negativo ao tempo. O que era legal no passado não é legal hoje, né? Então elas são personagens do seu tempo, né? São pessoas de carne e osso, mas que a gente mitificou. Joana Angélica é totalmente... Se pega a imagem de Joana Angélica e se constrói ela politicamente. Sempre pega uma história por interesses políticos. Pegaram Joana Angélica, que não lutou pela Bahia. Não tinha nem Bahia. Joana Angélica se colocou na defesa das suas Companheiras de convento. companheiras ali de convento, né? Ela não lutou pela Bahia nenhuma. Só que precisava convocar os baianos para a luta. E os baianos, nem todos os baianos queriam ficar do lado do Brasil.
Muitos baianos queriam ficar do lado de Portugal, Sério? que é normal. Sim. Porque se eu sempre fui Portugal, desde o dia que você nasceu, você é Portugal. E eu chego hoje pra você, e você com 40 anos, fala, é Brasil. Que é Brasil, rapaz? Não existia, pô. Loucura. Então quase todo mundo, uma boa parte, queria ficar lá em Portugal. Como é que você quer mudar o que eu sempre fui, rapaz? Você é maluco? Sim. Então, assim, é normal. Pouca gente entende isso. A galera não consegue entender quando eu falo isso. Véio. Parece que todo mundo acha que todo mundo nasceu com o sentimento de baianidade. Não, velho, isso foi construído e não existia. Exato. Mas foi por isso que no início eu trouxe aquela pergunta sobre a questão dos personagens. Aí, eu não consigo Joana ver Ciro Gomes Angélica. fora do PDT, tá vendo? Pois é. Mas por isso que eu vim, porque assim, quando a gente ouve ou lê sobre essas histórias, você vê com romantismo uma parada tão bonita, né? Pô, a mulher se colocou na frente pra salvar a outra, O que se as vestiu pessoas de... fizeram? Pegaram uma abadesa que morreu, uma sora, e aí fizeram naquilo um clamor. Porra! Portugal matou uma freira pra acordar os baianos, entenderam? Sim, pra mexer no Olha, sentimento. Portugal é ruim. E a vida é assim, a vida é um sacrilégio, teatro o né? tempo inteiro. É um teatro. Nós vivemos num teatro o tempo inteiro, que a galera vai pegando os fatos Perfeito, velho. e se utilizando dos fatos para construir a sua narrativa na cabeça das pessoas, entendeu, velho? Perfeito, Então, perfeito. pegaram a morte dela e transformaram ela numa grande heroína, né? Sim. E falam por aí que o exército português estava fazendo uma série de o que a gente chamaria hoje de ferindo os direitos humanos, cometendo violência sexual. Isso é verdade mesmo? Isso na guerra, a desumanização na guerra acontece. Assim, Mas tem relatos de que isso... todos os relatos que a gente tem sobre esses conflitos aí que vão ocorrer aqui em Salvador, em Pirajá, em Cachoeira, menos em Cachoeira. Cachoeira é o grande centro político, financeiro do 2 de julho, mas não vai ter tanta batalha lá. A batalha vai ser mais aqui. Por incrível que pareça, na Pituba, em Armação, e ninguém fala disso, mas tem batalha lá. Tem a de Pirajá, né? E assim, a gente só tem relatos de brasileiros, pô. A gente não é neutro nessa história. Sim. Então a gente sempre vai ver relatos de portugueses bêbados fazendo as arruaças, né? A gente não vê de brasileiros, né? Então, com certeza, Portugal fez, né? Portugal fez sim, né? Tem vários relatos, como brasileiros também, que ainda não eram brasileiros, né? Também um farão, né? Sim. Porque é da guerra, né? A gente tem, em qualquer período, né? Em qualquer conflito, a ética e a moral, muita ética e muita moral é posta de lado. Não toda, mas Sim. muita. Ali você não tem tanto a força do Estado punitiva ali. Então você pode colocar para fora seus demônios ali, entendeu? Sim. Numa guerra é um momento perfeito para você ser quem você é, entendeu? Nu. Exatamente. Sua maldade exposta. E Maria Quitéria, porque assim, como eu tava falando dos personagens, né? Ela foi realmente esse personagem? Você falou já que não. Mas eu tenho tanta curiosidade sobre o personagem dela. Porque, Agora é interessante, né? Maria Quitéria é interessante. É uma Mulan brasileira, tá ligado? É uma Mulan brasileira. Foi isso. Joana E aí, Dark tipo, no Brasil. é isso que eu tô tentando dizer, entendeu? Foi Tipo, isso, é uma foi história isso. da Disney, pô. Joana Tá Dark foi cooptada pela história, foi utilizada pela França, né? Ela existiu e tal. Sim, Mas sim. vai ter interesses ali para a construção do sentimento francês. Vamos pegar a Dona Joana Dark. Maria Quitéria existiu, né? A gente tem vários relatos sobre ela, né? Inclusive que ela foi... ela se fez presente na corte, né? Ela esteve lá, né? Mas como uma pessoa ali sem poder, sem nada, né? Tem um relato bem rápido ali sobre Graham, que é uma tutora ali dos filhos de Dom Pedro, né? Ela fala um pouco dessa personagem, né? Enfim, mas a Maria Quitéria existiu, ela nasce na região ali de Feira de Santana, né? Ainda não tinha esse nome, Feira de Santana. Itapororocas. Qual é o nome dele? Itapororoca. É Itapororoca? Depois de uma olhadinha aí. Itapororoca. Aí Maria Quitéria existiu, ela é órfã, a mãe dela faleceu, o pai dela vai contrair um outro matrimônio com a madrasta, ela é criada ali, subindo em árvores, solta, né, digamos assim, né, vai saber montar cavalo, muito esperta, né, com várias habilidades, e que realmente vai passar por ali, pela região de o que hoje é Feira de Santana,
pessoas conclamando indivíduos para participar dessa guerra, já que a gente não tinha exército, não tinha nada, né? E aí o pai dela fala que não vai dar ninguém, e ela ouve a conversa e quer participar do movimento, né? E aí que ela pega realmente ali a roupa do cunhado dela, Medeiros, né? E aí foge até Cachoeira, que é próximo de Feira de Santana, né? Que era um grande centro, não era feira, era cachoeira, era totalmente o contrário, né? E ela aparece lá como voluntária para participar de combates e vem até aqui a Salvador, né? Participar. Tem a sua importância, sim, né? Hoje ela é a figura mais importante feminina do Exército Brasileiro, né? Ela é a patronessa aí. Então, para registrar aqui, gente, Mulan é a Maria Quitéria brasileira, né? É isso. Então, quer dizer, a Maria Quitéria é japonesa. Então, a Disney copiou o Brasil, queremos nossos royalties. Se você ficou aqui até agora, pelo amor de Deus, segue o canal. Morreu de desgosto, né? Morreu pobre, né? Morreu aqui... Sem reconhecimento na época. Nenhum, né? Agora, professor, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que é seu... Pois é. Aí eu terminei depois da pandemia aí, investindo nessa parte, e trouxe frutos que eu não imaginava. Quanto a Bahia, o Brasil gosta de história. Então você que está vendo a gente aí, vá lá no Murilo, com L só Murilo, Melo com 2 L's, né? História, Murilo, Melo História no Instagram, que é só sobre conteúdo, sobretudo da nossa Bahia, das várias regiões da Bahia, Chapada, Salvador, Recôncavo, Ilhéus, Itacaré, né? A gente está sempre trazendo memória, história, né? Sobre o cacau, sobre a cana, sobre os personagens, né? Então, quase que semanalmente a gente coloca entrevistas lá. Vá lá, se inscreva, acompanhe. Se alguém tem alguma dúvida sobre a história da Bahia, pode ir lá no meu privado lá perguntar. Eu quase todo dia eu dedico alguns minutos para responder algumas perguntas de baianos, né? Dos meus conterrâneos, ou no YouTube também. Tem um canal lá, Murilo Melo, também o Melo com 2 L's, História. Então, professor, nunca pensou em lançar um curso de História da Bahia, não? Na pandemia eu fiz muita coisa, porque na pandemia a gente tem um ócio, né? Ali, aquele ócio... Foi o momento que eu mais li. Produtivo, né? E eu organizei alguns cursos, né? E tive uma grata surpresa de ter tantas inscrições, tive tempo, né? E ali, apesar de ter sido terrível a pandemia, a gente teve esse momento de conseguir se dedicar a outras coisas que o ócio, que os ossos do ofício não deixam ali, né? Cotidianamente. Sim. Eu lancei um curso sobre a Chapada Diamantina, teve uma procura muito grande, fiquei muito feliz. Que legal, velho. Um curso sobre o sul da Bahia, sobre Ilhéus também, uma procura. E aí eu estabeleci contatos, vínculos que permanecem até hoje, né? Eu tenho muitos condutores e guias que são meus amigos, meus parceiros, me seguem ali. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu criei com eles, né? Com os condutores, com os guias, a gente está sempre conversando. Eu conheço um que é seu amigo, eu esqueci o nome dele, ele é de Pirajá. Ah, rapaz, ele é guia de turismo, ele fica ali na região do centro da cidade. Tenho vários amigos aí. Eles devem estar... Espero que eles ouçam a gente hoje aqui e dê essa moral aí pro canal, viu? Com certeza. Mas é sempre bom a gente trazer esse papo, até porque, como você falou logo no início, o 2 de julho é um evento político. E a política atravessa a nossa existência. Não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive, é exclusivo, né? A gente trouxe pela primeira vez um professor aqui que não tem uma relação política de mandato, né? Mas que faz política. Diariamente. Né? E é sempre muito bom te receber aqui, Murilo. As portas do Political Question estão abertas. E outra coisa que eu ia te perguntar, livros? Rapaz, eu tenho tantos livros, é fundamental, né? Eu vou recomendar um aqui, né? Que eu gostei muito, eu li há muitos anos atrás, mas sempre eu releio, que é de Lilian Schwartz, As Barbas do Imperador. É muito interessante. O outro que eu queria... Esse de Getúlio é fabuloso, né? Esse de Lira Neto, eu me delicio lendo ele, né? Tem o de Mauá ali, eu também vi o de Mauá, que é fantástica a biografia de Mauá. Esses são maravilhosos, né? Tem os livros de José Murilo de Carvalho, né? A Formação das Almas. Quem gosta de história da Bahia, não deixe de ler A Morte é uma Festa, de João José Reis, é um clássico.
fantástico, né? Enfim, a gente vai passar aqui o... Vai chegar, e Murilo está produzindo algum livro para... Rapaz, Em breve, tem vontade? Eu tenho alguns artigos científicos, né? Produzidos sobre o 2 de julho, sobre o festejo do 2 de julho. É publicado em algumas revistas científicas, né? Eu tenho uma participação em alguns livros, né? Mas sempre como o livro de Rui Botelho, né? Mestre Rui, aquele abraço. Tem os livros de Robério Santos também, Robério do canal Cangaço na Literatura, grande referência do cangaço aqui nacionalmente, Robério, né? Foi consultor aí da Globo, nessa novela Guerreiro do Sol, é autoridade do cangaço. Eu tive a honra de escrever o prefácio deles, de outros livros também. Mas está na hora de eu lançar um livro que não seja científico mesmo, um livro popular sobre a história da Bahia. Dentro em breve aí a gente vai Muito bem. jogar duro. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Mandaram te perguntar isso aqui. Opa! Aqui. Só um momento. Pronto. Pergunte ao professor qual é a relação do hino do Senhor do Bonfim com a independência da Bahia. Gostei, viu? Boa pergunta, inteligentíssimo. Veja só, quando a gente for completar o centenário do 2 de julho, vai ter um concurso para se fazer um hino. E era um hino ao 2 de julho. E o que vai ser vencedor é esse consagrado. Glória a ti neste dia de glória. É o hino ao 2 de julho, só que a gente utiliza também o Senhor do Bonfim, porque ele acredita, numa visão católica, a vitória sobre o 2 de julho. Olha aí uma questão política também, né? Sim, eles querem dar uma versão cristã para a vitória e não o caboclo. Sim. Olha como a história sempre está sendo cooptada ali pelos grupos, né? Não só políticos, partidários, mas a política está na religião, está em tudo, né? Sim. Então é um hino belíssimo, é um hino formidável, né? Tem uma representatividade, uma força muito grande, principalmente depois que Caetano e os Novos Baianos resolvem lançar no seu CD esse hino e ele se torna um hino nacional, né? O Brasil conhece, né? Sim. E ele acredita a força do Senhor do Bonfim, a vitória. Já não é um caboclo, estão entendendo? Glória a ti, nesse dia de glória. Glória a ti, né? Ao Senhor do Bonfim. E nossos pais conduziram a vitória pelos mares, Cochrane, João das Botas, Maria Filipa, as figuras da ilha que vão resistir, e o grande João das Botas, que é português, que vai lutar do nosso lado. Até rimar essa vitória, entenderam? Sim. Ou seja, graças a Deus, e vencemos a Portugal. Né? O Senhor do Bonfim, que é o Jesus. É o Jesus crucificado, né? Exatamente. Parece que o Senhor do Bonfim é uma entidade única, Senhor do Bonfim, mas ele é o Jesus crucificado. Ele é o Jesus. Sim. Rapaz, eu costumo dizer que quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. É muito rápido, né? Tem alguma consideração, Dan? Pô, irmão, eu me sinto contemplado. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. E deixe suas considerações finais, pessoal. Pô, eu que agradeço o convite, estou feliz, o papo fluido, gostoso, né? Bacana, inteligente. Gostei do estúdio, da proposta de vocês, né? E aí, eu estou disponível aí. Vai ter um repeteco aí, vamos trazer outro tema. Eu virei com o maior prazer, viu? E você que gosta da história da Bahia, vá lá no Murilo Melo, com 2 L's, o Melo. História, no Instagram. Valeu. É isso. Um abraço. Gente, esse foi o último episódio da 5ª temporada do Political Question. Foi um prazer ter você até aqui. Se você ainda não viu os outros episódios, dá uma conferida lá. Mas esse aqui tá muito especial. Foi um prazer ter você. Continua acompanhando a gente. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos que também vão gostar de saber da história do 2 de julho. E até a próxima.